bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 4 de outubro de 2024, nossa, passou rápido, hein, pessoal? Enfim, hoje a gente vai falar sobre, já comentar aqui M&A, fusões e aquisições com Stone buscando a venda da Lynx e também a LVMH vendendo a Off-White. Vamos falar sobre finanças e estratégias com o IPO da Move e o portfólio do Grupo Cosan, e também a H&M no Brasil, com posicionamento e expansão. Por fim, falaremos sobre saúde mental no trabalho e algumas possibilidades de melhoria nesse campo. E para me ajudar em todos esses temas, eu estou aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta ao episódio aqui. Olá, Habib, olá, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui de volta com vocês, depois de uma semaninha de férias e mais uma semana que os horários não bateram, mas é bom estar aqui de volta conversando com vocês. Muito obrigado. E você, já que está nos acompanhando aqui, seja pelo podcast, pelo YouTube, né, você provavelmente já conhece um pouquinho do que a BTC faz, né? A gente está com uma série de cursos com inscrições abertas, o GBP, o Strategy and Finance, o Excel Plus Business Program. Então, para você que quer se desenvolver em business, quer se desenvolver em estratégia, em finanças, nos diversos temas para fortalecer a sua carreira, seu desenvolvimento ou até a sua própria empresa, pode contar com a gente. A gente está com os links aqui na descrição para facilitar o caminho para você. E eu queria te fazer um convite. A V4 Company, que é uma assessoria de marketing que inclusive nos assessora aqui na BTC, ela está com um evento imperdível, o único plano. Em todos os dias desse mês de outubro, a V4 está com uma série de workshops, conteúdos imperdíveis para você que quer desenvolver a sua empresa, ou se você é gestor de marketing e vendas e quer desenvolver um planejamento, está com dificuldade em inserir um novo planejamento de marketing para o ano que vem. A V4 ela certamente vai te ajudar aqui, como ela já ajuda a gente dentro da assessoria, tá? E esses eventos, né, são todos os dias de outubro, e para você fazer parte, é só clicar aqui no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela, aqui, caso você esteja vendo através do YouTube, tá? Então, final do ano está aí, a gente sabe que todas as empresas estão desenvolvendo seu planejamento para 2025, algumas até já desenvolveram, e essa é a hora para você poder inserir um novo planejamento para o ano que vem, com profissionais altamente capacitados, um pessoal muito bacana, que já nos atende há algum tempo, e, pelo menos até o momento, bem, de forma altamente satisfatória, tá? O pessoal bem bacana ajudou a gente a destravar uma série de questões dentro do marketing digital, que nos auxiliou bastante. Então, clica no link, né? Acompanha a V4 Company nessa trajetória, né? Tudo gratuito dentro do evento, né, uma série de conteúdos, e-book, vários workshops, né, um por dia para você acompanhar. Bom, vamos lá, a gente tem uma série de conteúdos aqui para trabalhar hoje. Então, eu queria começar, Gui, aqui pela notícia do Brasil Journal. A gente vai falar sobre fusões e aquisições. Stone quer pelo menos 15 vezes EBITDA pela Lynx. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia, lembrando que a Stone adquiriu a Lynx não faz tanto tempo assim e agora já está vendendo. Explica um pouquinho mais dessa história para gente. Bora lá, Habib. Então é isso aí, a Lynx está vendendo, a Stone está vendendo a Lynx. Eles, ano passado, receberam uma proposta para vender a Lynx, avaliando a operação a 12 vezes EBITDA. Recusaram essa proposta, mas eu imagino que isso tenha dado início a discussões sobre se realmente faria sentido continuar com aquele ativo no balanço. E parece que eles chegaram à conclusão de que não, né? E de que daria para vender por um preço melhor do que o que ofereceram no ano passado. Para isso, eles estão contando agora com a assessoria do JP Morgan e do Morgan Stanley, que estão focados em trazer players tanto estratégicos quanto players financeiros. De acordo com a empresa, hoje eles já têm mais de 20 potenciais compradores assinando acordos de confidencialidade, ou seja, interessados aí em saber mais, entender melhor o negócio.
para eventualmente fazer uma proposta. A Stone hoje diz que está buscando um múltiplo de pelo menos 15 vezes EBITDA, ou seja, está começando a conversa em 15 vezes EBITDA. Considerando o EBITDA estimado para esse ano de 2024 de 300 milhões de reais da Lynx, isso resultaria num valor de 4,5 bi para essa venda, valor que ainda seria inferior ao que foi pago pela Stone quando ela adquiriu a Lynx lá em 2020 por 6 bilhões de reais. De acordo com a Stone, são duas as motivações para a venda, né? Primeiro, a integração da operação da Lynx com a operação de serviços financeiros da Stone provou ser mais complexa do que o previsto inicialmente. Uma história que a gente já ouviu algumas vezes aqui no Journal, né, Habib? Integrações mais complexas do que o previsto. Segundo, a Stone percebeu que poderia obter os mesmos benefícios de vender o pacote de serviços e com isso aumentar o ticket, né, fazendo uma parceria com a Lynx, né, sem ter a necessidade de ser dona do ativo, de manter o ativo no balanço. Eu imagino também que vendendo esse ativo eles estejam almejando ali melhorar o ROIC da operação. Eu imagino que isso não seja um ativo que gera o melhor ROIC ali dentro da Stone. Bom, como que eles estão posicionando a Lynx para venda, né? Estão destacando a empresa como sendo a única empresa de software, de RP e PDV que tem relevância em mais de 10 segmentos no Brasil, tem forte presença no México, na Argentina. E vale notar que o múltiplo que eles divulgaram é relativamente baixo quando a gente compara com outros players globais do mesmo setor que estão negociando na casa de 20 a 30 vezes EBITDA, né? Por que eu acho que eles fizeram isso? Divulgaram esse múltiplo relativamente baixo, né? Pode ser que a empresa não está crescendo nada, né? Uma leitura assim mais cética pô, não vale tanto assim. Mas outra leitura pode ser simplesmente de que, de fato, eles estão divulgando num preço atrativo para atrair vários interessados, né? Eles comentaram ali que já tem 20. Acho que tem muita gente que se interessa só para pegar a informação e ir embora, né? Então, de fato, precisa ter um número expressivo de pessoas interessadas para conseguir criar um processo competitivo, né? Para ter competição, precisa ter mais de um interessado. E aí entra num processo de leilão em que quem dá mais que vai levar. E é esse tipo de processo competitivo que consegue aumentar o valor de venda da Lynx agora. Processo similar aconteceu em 2020, quando a Stone competiu com a TOTUS para adquirir a Lynx essa competição acabou inflando o valor da venda até ela chegar no 6 bi que ela pagou, né? Esse é um caso que, como um todo, né, de compra e venda da Lynx, corrobora a estatística de que mais de 70% das fusões e aquisições são frustradas, né? Então, como a gente comentou, dificuldade aqui de integrar a operação e, ao mesmo tempo, essa percepção de que talvez não precise integrar para ter os benefícios que eles queriam antes, né? Quem vai ficar feliz aqui? Não sei se quem comprar vai ficar feliz, né? Dependendo do preço de venda, quem sabe a Stone não fica feliz, mas quem com certeza sai feliz desse negócio é a Faria Lima, né? São os assessores financeiros, os advogados da Faria Lima, estão vendendo a mesma empresa duas vezes em 4 anos, Habib. É muita taxa ali, a galera morde um pedaço legal aqui, o pessoal tá se dando bem, viu? Pois é, né? O meio de campo sempre sai ganhando, impressionante, né? Agora, o que você falou é crucial, e a gente aborda isso muito dentro dos cursos da BTC e aqui no podcast também, sobre a dificuldade de você implementar uma integração, uma fusão, trazer economia de escopo. Aquilo que a gente ensina o pessoal a modelar, e o Gui manja muito disso, de modelar economia de escopo, sinergias, etc. Tem a dificuldade de modelar, então já é um processo complexo, mas mais importante do que isso é você fazer um modelo adequado que traga variáveis humanas, né, variáveis operacionais que vão surgir dentro do processo de integração. Ah, a gente está com duas empresas, a gente vai juntar aqui a operação, juntar o RH, juntar a área de compra, não sei o quê. Pessoal, parece simples, mas não é simples. A gente tem vários elementos que complicam a execução dessa integração. E isso acaba frustrando muitas fusões e aquisições, como o Gui comentou. Bom, mais uma, né, que vai ser não frustrada de certa maneira, mas
talvez algum erro de estratégia aqui. Vamos dar uma olhada nessa notícia do Neofeed. LVMH desiste da Off-White. Bom, a LVMH é uma empresa bastante presente por aqui, talvez seja a maior representante do mercado de luxo no mundo. Tem lá o Bernard Arnault como seu CEO, acionista majoritário, está sempre ali na lista dos mais ricos do mundo. É um exemplo de demanda inelástica, onde a variação do preço não costuma alterar a demanda, tem forte presença de segmentação comportamental no seu público e a capacidade de criar valor financeiro para algo que não tem valor real. A gente fala muito do benefício emocional, mas ainda mais do que isso. Então, é um caso típico das aulas de marketing que a gente trabalha dentro do General Business Program. A Off-White é uma marca de luxo que foi fundada em 2013 por um ex-diretor artístico da LVMH, o Virgil Abloh. A ideia era criar uma marca de luxo para streetwear, algo incomum, né? Geralmente o luxo ele está associado ao corporativo ou aquelas roupas da aristocracia do século XVIII. Foi um uso muito bem sucedido que a Off-White fez do aspecto de personalidade para trazer valor à marca. O chique agora é se vestir como você se vê no mundo e não tentar absorver uma cultura nova. A popularização da cultura urbana e o crescimento de expressões como o rap, black music, o funk aqui no Brasil, skate, dentre outras, auxiliou muito no desenvolvimento da marca. Outra característica que foi forte foi a forte associação da marca com o fundador, sempre presente no site, nas comunicações e nas próprias roupas. Ele ajudou a alavancar a empresa usando sua marca pessoal, que é uma estratégia de associação secundária que a gente aborda também nas aulas de marketing. Em 2021, o fundador ele faleceu e a LVMH assumiu o controle da Off-White com 60% de participação. E aí começou o problema. A LVMH é um conglomerado de marcas como Louis Vuitton, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi, enfim, falando só de moda, mas tem também Moët Chandon, Dior, Tag Heuer, Sephora, dentre outras. Na parte da moda, está muito conectada com esse luxo aristocrático, meio brega, que não tem nada a ver com a proposta da Off-White. Segundo a reportagem, a empresa começou a mudar o perfil do produto, trazendo mais essa linha luxo tradicional. Com isso, teve uma desconexão da marca com o público-alvo, para o qual a estratégia de marketing tinha sido desenhada. O benefício emocional presente no Off-White para criar valor ao cliente foi se esvaindo e as vendas começaram a cair. Assim como alguns varejistas deixaram de trabalhar com seus produtos, começaram a tirar os produtos do Off-White das suas prateleiras por incompatibilidade de sortimento, de portfólio. A gente fala da coerência do sortimento dentro da estratégia de produto. A LVMH ela vendeu a participação da empresa para a Blue Star Alliance, que é um outro portfólio de marcas de moda, só que um pouco mais próxima da proposta da Off-White. Na Blue Star tem marcas como a Hurley, Tahari, Scotch Soda e a Kense. E dessas, sinceramente, eu só conheci a Hurley, mas essas outras também trabalham com modas mais casuais ou streetwear. O principal trabalho da Blue Star agora é retomar a proposta original da Off-White, em uma estratégia de reposicionamento, ou seja, mudar o lugar único que a marca ocupa na mente do consumidor. Não é uma estratégia simples, a gente fala sobre posicionamento e reposicionamento também nas aulas, e há casos de sucesso e muitos casos de insucesso em reposicionamento, a gente vai falar de um deles já já. Essa notícia, ela mostra algumas coisas que a gente aborda em marketing. Primeiro, há limites na diversificação de portfólio, devido à experiência da empresa em lidar com as marcas. Esse é o caso da LVMH se livrando de uma marca que não bateu com o seu portfólio. Alterar público-alvo sem mudar a estratégia de marketing é um perigo. Ou seja, é importante você sempre adaptar a estratégia de marketing a um determinado público-alvo. E os 4 P's do marketing têm que estar alinhados. Enfim, há 2 meses a gente viu os resultados da LVMH, eu vou passar rapidamente aqui, focando na parte de moda. Então, no primeiro semestre de 24, a LVMH teve uma receita de 41,6 bi
de euros, e a parte de moda corresponde a quase metade dessa receita, 20,7 bi. Só que ela caiu, a receita caiu 1,8%. E falando do lucro operacional, a parte de moda é responsável por 39% do lucro operacional e chegou a 8 bi, só que aí caiu quase 6% em relação ao mesmo período de 2023. Ainda assim, a LVMH é uma empresa extremamente lucrativa, teve no período 7,5 bi de euros de lucro líquido, uma margem mega saudável de 18,2%. Mas é um cuidado com a divisão de moda, que é a divisão mais representativa na receita do portfólio, e eu acredito que foi um acerto da LVMH a venda da Off-White para poder deixar para um grupo que faça uma melhor gestão de marketing dessa marca, né? E aí eu fui dar uma olhada, viu, Gui, nas roupas da Off-White. Eu vi uma camiseta lisa, né? Assim como essa que eu estou usando aqui da Insider. Tem ideia de quanto custa uma camiseta da Off-White? Minha referência de preço também é Insider. Então, 100, 150. Como é uma marca de luxo, talvez uns R$ 300. Eu achei aqui, né, pesquisando no Google, no site da Farfetch, que é uma empresa que inclusive a gente já viu aqui online, trabalhando com moda luxo, pela bagatela de R$ 2.100. R$ 2.100 numa camiseta de algodão lisa, né? Tem um logo pequeno ali da empresa. Eu, particularmente, tenho dificuldade em entender a proposta de valor da Off-White nesses produtos, mas parece que tem alguns outros que são mais estilosos e tal, mas é claro que a piada ela vem primeiro. De qualquer maneira, né, eu definitivamente prefiro muito mais investir, né, uma fração desse valor numa tech t-shirt da Insider Store, como essa que eu estou usando aqui, que além de ser extremamente confortável, ela tem uma tecnologia anti-odor, ou seja, você acaba lavando até menos ela, porque ela segura bastante e você não precisa passar porque ela desamassa no corpo. Ou seja, tem uma série de benefícios que eu acredito que são bastante consideráveis para o valor dela, inclusive uma coisa que eu dou muita importância, que é a redução do uso de água na sua produção. A tecnologia da Insider e sua matéria-prima exigem muito menos água do que um algodão tradicional. E para você que está acompanhando e gostaria de provar a Tech T-Shirts também, se você já não conhece, se você ainda não conhece, a gente tem um cupom especial para você, o cupom BTC, tá aqui na descrição. Se você utilizar, você vai ter um descontão lá no site da Insider Store, que também tá com o link aqui na descrição. Então aproveita lá para dar uma olhadinha. Bom, vamos dar sequência, Gui. Eu tenho aqui uma notícia para falar sobre finanças. Brasil Journal. Moove lança IPO com valuation de 10 bi de reais no meio da faixa. Acho que tinha gente que tava com saudade de discutir IPO, então vamos voltar aqui, né? Tá meio escasso, mas a gente achou um aqui para falar. Vamos lá, Gui. Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não vê IPO. Acho que a pandemia deu uma boa freada, né? Mas a Move tá, assim, né? Trazendo um case aqui pra gente de um IPO de empresa brasileira, né? Ou de empresa que, pelo menos, o controle é brasileiro atualmente, né? A Move lançou na manhã agora do dia 1º de outubro o seu IPO na Bolsa de Nova York. Ela busca vender 25 milhões de ações a um valuation post-money de cerca de 10 bilhões de reais, considerando o meio da faixa indicativa. Aí vale fazer alguns comentários para o nosso ouvinte, né? Então, valuation post-money, né, é o valuation depois que o dinheiro entra, porque quando a empresa capta recurso, né, esse dinheiro que entra aumenta o seu valor, porque agora ela tem mais dinheiro em caixa. E quando ela vai fazer um IPO, ela indica uma faixa de valores, né? Então, por exemplo, de 10 a 12 reais, né? E aqui a gente está pegando o meio da faixa. O caso aqui era, se não me engano, de 14,5 a 17,5, 15,5. Então, de dólares por ação. Então, pegando o meio ali, dá um valuation, um valor ali da empresa de 10 bi de reais. O que que faz a Moove? É uma empresa que fabrica e vende lubrificantes em diversos países e eles querem precificar a operação, né, até agora o dia 9. O que que é precificar a operação? É pegar aí todo mundo que está interessado, colocar o compromisso
de que vai comprar a ação, e com isso eles conseguem definir o preço, né? A pessoa coloca quanto que quer comprar, a qual preço. E aí, esse seria o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde o Nubank, né, que listou seu capital lá em dezembro de 2021, ou seja, quase 3 anos já. No meio da faixa indicativa, que é US$ 16 por ação, a empresa estaria sendo avaliada a 8 vezes o EBITDA, estimado para o ano que vem, 2025, chegando a esse valuation de 10 bi de reais. Caso fosse para o topo da faixa, seria 8 vezes e meia o EBITDA e um valuation de 11, ou seja, 10% a mais. Roadshow já começou agora dia 1º e aparentemente os estrangeiros aí estão bastante interessados no ativo. A operação vai ser majoritariamente secundária. O que significa isso, né? Que o dinheiro vai entrar para os acionistas atuais que vão dar as suas ações para a empresa, né? Quando a gente não tem uma operação secundária, né, a gente tem uma operação primária, que é quando a empresa emite novas ações, essas ações vão para os investidores e o dinheiro vai para a empresa, né? Então, na emissão primária, entra a grana na empresa para ela poder fazer alguma coisa com isso. Na secundária, o dinheiro vai para o bolso do acionista. Então, essa emissão vai ser majoritariamente secundária, ou seja, dando saída para os acionistas atuais, mas vai ter um componente de emissão primária também. Caso o IPO saia no meio da faixa, vão ser US$ 100 milhões de emissão primária, dinheiro que vai entrar para pagar parte da aquisição da DIPI Holdings, né? Os outros US$ 300 milhões restantes, 100 milhões vão ser de vendas da Cosan, que é controlada pelo Rubens Ometo e que hoje detém 70% do capital da Move. E US$ 200 milhões vão ser venda da CVC Capital Partners, que tem os outros 30% do capital da empresa. Dependendo da oferta, dependendo da demanda, a oferta pode ter um green shoe, ela pode ser estendida, né, em até 50% no montante total de ações. A Moove, ela é uma das maiores fabricantes e distribuidoras de lubrificantes da América Latina. E ela tem exclusividade da marca Mobil no Brasil. Essa empresa foi comprada pela Cosan junto com a rede de postos Esso, lá em 2008. Eles vendem para diversos setores, em especial automotivo, industrial, e as operações deles estão aqui em toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, com quase metade da receita dolarizada. Que receita é essa, né? A Moove fez uma receita de 5 bi de reais nos primeiros 6 meses desse ano, o que é uma queda de 1,6% na comparação com o ano anterior. O EBITDA foi de 690 milhões, que é uma alta de 9%, e o lucro líquido foi de 237 milhões, aqui o grande destaque, porque reverteu um prejuízo de 58 milhões no ano anterior. Em 2023, a empresa teve uma receita de 10 bi, um EBITDA de 1,2 e um lucro de 266 milhões. Ou seja, se o segundo semestre for parecido com o primeiro, a Moove conseguiu dar uma boa melhorada na sua rentabilidade líquida. Está chegando aí num patamar de uns 5% de margem líquida. O IPO vai permitir a Cosan evidenciar o valor que ela construiu na Moove ao longo dos últimos anos. Com o IPO, a Moove passa a ser a quarta empresa listada do grupo, né, que tem a Rumo, a Raizen e a própria Cosan. Ainda tem empresa que está fora da bolsa. A Compass, por exemplo, que é a empresa de gás do grupo, ainda não está listada. Coordenando a oferta está o JP Morgan, Bank of America, Citi, seguido por Itaú BBA, BTG, Santander, Goldman Sachs, Jeffrey, Morgan Stanley. Tá todo mundo aí. O Rubens Ometo colocou todo mundo para vender as ações da empresa, né? Essa estratégia aqui é uma estratégia que a gente também já comentou aqui no BTC Journal. Os alunos do GBP provavelmente já viram em aula também e vão lembrar, né? Que é a estratégia, isso aqui envolve o tal do desconto de holding, né, e destravamento de valor, né? Enquanto a Move é controlada pela Cosan e o capital dela está fechado, caso o investidor queira investir nela, porque acha o negócio de lubrificantes atrativo, interessante, vê com bons olhos, boas margens, bons potenciais de crescimento, ele não consegue investir só na Move, né? Ele precisa investir na Cosan e comprar tudo que vem junto com a Cosan. Ao fazer a listagem da Move, né, na bolsa diretamente,
Isso faz com que o investidor que só está interessado em investir nela possa fazer isso, né? O que tende a aumentar o valor da Move, né? Essas partes separadas vão atrair investidores diferentes. Isso tende a aumentar o valor das partes, com isso aumentar o valor do todo, né? Esse destravamento de valor tende a valorizar o valor da Cosan, né? O valor da participação da Cosan, o valor da Cosan como um todo. O que é ótimo, obviamente, para o controlador da Cosan, que é o Rubens Ometo, né? A Cosan, vale lembrar, é uma das empresas mais valiosas do Brasil, top 20 ali. E o Rubens Ometo, que é o seu controlador, é um dos bilionários mais, né, um empresário super relevante no Brasil, bilionário, quase 10 bi de dólar de patrimônio. Então, assim, isso no número de 2021, né? Talvez já tenha passado agora. O cara que construiu um puta império a partir de cana-de-açúcar, né? Então, vale a pena acompanhar de perto os movimentos que ele está fazendo aqui, os movimentos estratégicos, porque é um cara que não dá ponto sem nó. Mas aí um belo exemplo de destravamento do valor da holding, né? Através da listagem dos negócios individuais. O que você acha, Habib? Vai ser um IPO de sucesso? Quem sabe o primeiro de uma leva aí de novos IPOs, agora que o Brasil está até um passinho mais perto de ser investment grade? Muito bom. Bom, esforço eles estão fazendo para vender esse IPO. Então, olha só a quantidade de bancos envolvidos na oferta da Move. Esforço eles vão fazer. Esse esforço ele importa, de certa forma. Então, acredito sim que vai dar bom. Vão conseguir convencer alguns fundos, alguns investidores institucionais, investidores profissionais, algumas pessoas mais relevantes do mercado e entidades que eu acho que vai dar bom sim nesse IPO, até porque o pessoal está com um pouco de sede. Algo que prejudica, talvez, né, é a nossa não tão amigável taxa de juros. E é claro que esse IPO vai aproximar muito mais os investidores brasileiros, apesar de ser feito no exterior. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, você falou do destravamento de valor, né, da ação, né, de fazer a abertura de capital de uma parte da holding. Então, o que você falou, isso daí tende a aumentar o valor, porque algumas pessoas vão ficar interessadas apenas nisso. Mas é bom salientar que esse processo também tem o seu custo. Então, você tem todo o processo de IPO feito para uma divisão, você vai ter uma divisão de controladores e acionistas diferente em relação ao grupo, apesar do majoritário ainda ser o grupo, etc. Então, tem alguns pontos que devem ser considerados, né? Nem sempre é a melhor solução. E lá no GBP tanto o Gui como outros instrutores de finanças trazem vários casos para poder ilustrar essa tomada de decisão. Então, o que o Gui colocou aqui foi muito pertinente. Bom, vamos dar sequência? Agora falando sobre estratégia. Peguei uma notícia do valor aqui. Conheça a H&M ou H&M, que vem ao Brasil com preços para brigar com Renner, Riachuelo e C&A. Eu cheguei a comentar com a turma 121 do GBP, um beijo para vocês, turma 121, sobre a vinda da H&M no Brasil. Mas por falta de informação oficial, eu errei na previsão sobre a empresa. Então eu vou me retratar aqui e aproveitar para comentar o tema com vocês. A H&M é uma empresa de fast fashion sueca que expandiu globalmente, é uma das principais participantes do mercado, que concorre com Zara, Inditex, né, a dona da Zara, Gap e Forever 21. Segundo o seu CEO, a empresa hoje tem quase 4.300 lojas em 77 mercados diferentes, possui um e-commerce representativo e mais de 143 mil funcionários. Segundo a reportagem, a empresa se coloca como qualidade acessível. Aí eu fui atrás da informação e parece que é isso mesmo. Eu cheguei a comentar com uma aluna lá no GBP que eu acreditava que ela se posicionava um pouco acima da Zara globalmente, falando em preço, mas isso não é verdade, tá? Então, fazendo uma correção aqui do que eu falei para essa aluna, o price point dela é inferior ao da Zara, pelas informações que eu captei aqui. Ainda assim, ela é considerada como um fast fashion classe média e alta. Não é exatamente uma marca popular, apesar de preços competitivos dentro do seu mercado. Bom, ela está vindo para o Brasil e vai abrir sua primeira loja no shopping Iguatemi Faria Lima. E a previsão é de que essa loja esteja operando até o final de 2025.
Se ela se mantivesse no mesmo posicionamento que tem lá fora, ela entraria aqui com preços inferiores, né, um pouco inferiores aos preços da Zara, que aqui se posiciona como uma marca premium, inclusive com preços maiores do que lá fora, de forma comparativa, mas acima de Renner, Riachuelo, C&A, que são marcas com posicionamento popular. Mas segundo a reportagem, não é isso que ela vai fazer. Ela vai entrar para competir com as fast fashion populares no Brasil. Para isso, já está buscando fornecedores nacionais no seu portfólio. O que ela vai fazer, se esse cenário realmente se desenhar, é exatamente o que a Forever 21 fez por aqui e falhou miseravelmente. Entrou com preço baixo, margem negativa, tentou se reposicionar e o mercado não aceitou. Afinal, ela já era vista como uma marca popular por aqui, apesar de não ter esse posicionamento lá fora. Mesmo tendo ainda assim preços competitivos relativamente fora do Brasil. Aqui é uma estratégia de reposicionamento que deu errado, muito errado. Ela começou com uma precificação, errou na precificação e arcou com as consequências saindo do Brasil 3 anos depois de começar a operar, um negócio assim. E mesmo com esse posicionamento de um portfólio de roupas casuais e simples, a H&M, né, voltando agora para a H&M, decidiu iniciar sua estratégia de canais em uma das praças mais valorizadas de São Paulo, o Iguatemi. Possivelmente, a ideia é de tentar trazer aquele sentimento que o brasileiro de classe média alta, frequentador do Iguatemi, tem quando viaja para fora e quer fazer uma barganha, indo numas lojas de departamento, comprando umas roupas baratas, entre aspas, em Nova York, Miami e Orlando. E aí nessa eu errei a previsão feio e rude, viu, pessoal? Eu estava certo de que a H&M entraria no mercado brasileiro se posicionando como uma marca premium, assim como a Zara, né? Entrando para competir diretamente com a Zara, aumentando um pouco a percepção de valor que ela tem lá fora, tá? Assim como fez a Zara também. Aproveitando sua força de marca e o nicho de mercado por aqui, e também, claro, a praça que ela decidiu iniciar. Mas ela resolveu, segundo a reportagem, tomar um outro caminho. Sinceramente, eu acho que a H&M está cometendo uma grande cagada entrando aqui para competir com Renner e Riachuelo. Além de ser um mercado bem consolidado, o varejo por aqui é complicado de operar. Tem complicações tributárias, um perfil de público diferente. Essas empresas sabem operar bem aqui no Brasil, têm bons fornecedores, têm boa presença de marca, têm um posicionamento bem estabelecido. E se fosse por esse caminho, né, que definisse uma praça que fosse correspondente com a estratégia de produto e preço. Mas o que está se desenhando aqui é uma estratégia de 4Ps bem peculiar, que tem pouca chance de dar certo. Bom, o tempo vai dizer se eu estou certo ou não, mas certamente eu vou acompanhar esse caminho. De qualquer forma, a H&M no mundo acerta e muito. Lá os 4Ps estão bem alinhados e isso se demonstra também pelos financials. Peguei aqui os resultados da H&M dos primeiros 9 meses de 2024. A empresa ela é negociada em coroas suecas, beleza? Mas eu fiz aqui um câmbio pelo Google, né, colocando aqui uma coroa sueca valendo 0,098 dólares, e ela chegou aqui no número de vendas de 16,8 bi de dólares, tá? São 172 milhões, desculpa, bilhões de coroas suecas, né? Enfim, 16,8 bi de dólares, uma queda bem leve em relação ao mesmo período de 23, e 30% dessa receita é de venda online. Margem bruta saiu de 50,3% para 53%, um aumento de 2,7 pontos percentuais, que é uma melhoria e tanto. E aqui, né, a gente está falando de um markup de 2 vezes, relativamente típico para o varejo, mas esse aumento de margem bruta foi muito bom, mesmo num cenário de queda de venda. O lucro operacional foi de 1,2 bi de dólares, também o lucro líquido de 833.
A empresa ela é pouquíssimo alavancada, tem uma relação de dívida líquida sobre EBITDA de 1,3 e gera bastante caixa. Foi 2,4 bi de dólares de caixa gerado, que é o dobro do lucro operacional, ou seja, a empresa ela consegue gerar bastante caixa, trabalhar bem o seu ciclo de conversão de caixa e é altamente saudável. Tá? Isso também é resultado de uma boa estratégia de marketing, que eu acredito que no Brasil ela está errando. Vamos observar, né, ver o que acontece para a gente ver como é que esse mercado de fast fashion se comporta. Bom, vamos para a nossa discussão do episódio de hoje, nosso papo do BTC Journal. Eu peguei aqui uma notícia da Forbes. Saúde mental no trabalho. Um em cada 4 profissionais brasileiros é triste, diz estudo. Gui, queria que você começasse esse bate-papo falando sobre saúde mental, um tema que a gente já abordou aqui, e essa é uma nova pesquisa, e eu gostaria de colocar ela sob perspectiva para a gente poder trabalhar os pontos dessa notícia. Vamos lá, Habibi. Bom, primeiro, queria comentar a notícia anterior aí, desejar sucesso para a H&M. Minha esposa adora H&M, quando a gente viaja, a gente vai nas lojas. Negócio precinho bacana, que não seja como fez Gap, como fez Carter's, né, outras marcas de roupas que são legais, que são super em conta lá fora e que aqui não deram certo, né? E que ela não repita também a história da Forever 21, como você colocou, né? Que entrou com o preço baixo, mas baixo demais, né, para manter a operação saudável. Enfim, vamos para esse assunto mais sério agora. Vou primeiro contar aqui sobre a matéria para vocês, né? O que que diz essa matéria da Forbes sobre saúde mental? Ela coloca que o Brasil é o quarto país com mais profissionais tristes ou com raiva diária na América Latina, segundo um estudo da consultoria Gallup, que entrevistou 128 mil pessoas em mais de 160 países. Com 25% de profissionais tristes, o país ficou atrás apenas da Bolívia, El Salvador e Jamaica no ranking. Em relação às pessoas com raiva, o top 3 ficou com Bolívia, Jamaica e Peru, seguidos pelo Brasil, com 18%, né? Então, 25% do pessoal triste e 18% com raiva. O brasileiro também ocupa a sétima posição entre os mais estressados da região, com 46% das pessoas afirmando sentir estresse diariamente. Nem todos os problemas de saúde mental estão relacionados ao trabalho, mas o trabalho é um fator nas avaliações da vida e nas emoções diárias, afirmam os autores do relatório. Segundo eles, o ambiente profissional pode desempenhar um papel significativo no enfrentamento da crise de saúde mental. Superando o Brasil, Bolívia, República Dominicana, Costa Rica, Equador, El Salvador e Peru estão com o pessoal ainda mais estressado, enquanto a galera do Paraguai e Jamaica é quem está menos estressado aqui na América Latina. Qual que é o impacto da liderança na saúde mental? De acordo com a pesquisa, os profissionais mal geridos são 60% mais propensos a experimentar altos níveis de estresse. Outras pesquisas reforçam esses impactos. No mundo todo, os gestores e líderes têm mais influência sobre a saúde mental dos seus funcionários do que os médicos e terapeutas, e o mesmo impacto que os cônjuges ou parceiros, segundo uma pesquisa do Workforce Institute da UKG. Outros gatilhos no ambiente de trabalho também podem desestabilizar o estado emocional dos profissionais. Entre eles, a especialista cita a carga de trabalho excessiva e a falta de recurso para lidar com as demandas, a falta de reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, o ambiente com assédio moral ou falta de segurança psicológica, a incerteza sobre o futuro envolvendo medo de demissões ou mudanças organizacionais muito súbitas, os conflitos interpessoais e dificuldades de relacionamento, além do isolamento e a sensação de falta de apoio, especialmente em ambientes de trabalho remoto. A solidão diária, ela afeta 1 em cada 5 pessoas no mundo, segundo o estudo da Gallup. Mas ela pode ter um peso extra para os brasileiros. As relações interpessoais, elas têm um impacto significativo no nosso bem-estar
e na definição de quem somos. Por isso, a solidão interfere diretamente no engajamento e na produtividade. É o que diz a Simone Nascimento, médica, mestre pela Universidade de Lisboa e especialista em saúde mental pelo Einstein. Além do peso do ambiente de trabalho, as questões econômicas e políticas também têm alto impacto, segundo o estudo. A realidade socioeconômica do Brasil, com altos índices de desigualdade e incerteza econômica, cria um ambiente propício à insegurança, estresse e raiva. De acordo com a matéria, o custo dos problemas de saúde mental dos profissionais, ele é relevante, né? Esses problemas não impactam só as suas vidas, eles impactam também as empresas. Esse custo pode chegar até, né, numa estimativa que eles fizeram, a 9 trilhões de dólares, né, ou quase 50 trilhões de reais. A economia global todo ano. Esses sentimentos que podem levar ao esgotamento, alto turnover, problemas de saúde física e aumento do absenteísmo. Como que eles sugerem melhorar a saúde mental no trabalho, né? Para melhorar o cenário no Brasil, a gente, de acordo com a Simone Nascimento aqui, né, ela destacou o papel das empresas em abordar o bem-estar mental dos seus funcionários com a Lei 14.831, que instituiu o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental e o aumento das iniciativas para a promoção de ambientes de trabalho mais inclusivos e conscientes. Ela acredita que com isso esses números possam melhorar. Entre as melhores práticas, a médica destacou a importância de fomentar uma cultura de bem-estar, desenvolver políticas de trabalho flexíveis, promover treinamentos para gerenciar as emoções e, segundo ela, para sentir que o trabalho e a vida valem a pena, é preciso saber equilibrar os sentimentos negativos, que por vezes são inevitáveis, com os positivos. Bom, sobre esse certificado de empresa promotora da saúde mental, eu espero que ele não vire um selo igual aquele que o pessoal já conhece de lugar legal para trabalhar, né? Que é um selinho que a empresa, quando entra lá na pesquisa, ela azucrina os funcionários para responder pesquisa, e aí muitas vezes ela consegue aquele selinho e ela coloca para todo mundo quando vai fazer recrutamento, né? Olha aqui, a gente é um lugar bacana, tal. Ao mesmo tempo que os incentivos na empresa são feitos para estressar ao máximo as pessoas, para incentivar a competição e não a colaboração, que os gestores não são preparados e muitas vezes praticam assédio moral, que não existe segurança psicológica, né? Então que a gente não fique só no rótulo, né? Que a gente vá, inclusive, para as ações que impactam o dia a dia das pessoas. Ainda olhando a matéria, né, ela trouxe esses dois lados, né? Ela trouxe o lado qualitativo dos sentimentos, né, da tristeza, da raiva, do estresse, e ao mesmo tempo ela trouxe esse custo astronômico, né? Assim, é difícil você quantificar 9 trilhões de dólares. A gente fazendo uma conta assim meio por cima dá US$ 1.000 por pessoa no planeta Terra todo ano, né? É, mas eu queria até deixar um pouco esse número de lado, né? E olhar para o dado mesmo da pesquisa, para o dado de ansiedade, de raiva, de estresse, né? A gente está falando de metade das pessoas estressadas. O meu gato não está estressado. Ele passeia aqui, dorme, participa do podcast. Mas assim, as pessoas estão metade estão estressadas. Um quarto tá com um quinto com raiva e um quarto tá triste, né? Cara, será que tá fazendo sentido isso, né? Tipo, é isso mesmo? Essa é a realidade que a gente está criando, é a realidade como gestores, como empresários, é o ambiente que a gente está criando, esse é o ambiente que a gente quer criar, né? Eu acho triste esse diagnóstico, assim, e fico, fico me questionando aqui o que que a gente pode fazer para melhorar essa situação. E me parece uma situação extremamente insustentável, Habib. Qual que é a tua percepção aí? Cara, sabe que eu lembro, quando a gente fala desse assunto, eu lembro de uma previsão de um economista famoso do século XX, John Maynard Keynes, e ele fez uma previsão de que, se eu não me engano, era 2030,
as pessoas não mais precisariam trabalhar, devido à mecanização, automatização dos processos, etc. E não poderia errar mais, né? Muito bom. Mas é o seguinte, isso se conecta com o que eu acho que é uma das soluções para esse problema. Não uma solução que vai sanar tudo, né? Mas pelo menos melhorar em algum aspecto, né? Eu vou colocar aqui o ponto que eu acho que tende à corporação. Depois o Gui vai complementar com aspectos que são pessoais também, que eu acho que complementam aqui. O primeiro deles diz respeito a um ponto que a Simone, lá da reportagem, já comentou, que é tirar o tabu da saúde mental e colocar isso para dentro da empresa. De que forma, né? Trazendo workshops, trazendo palestras, trazendo conteúdo voltado para conscientização da saúde mental. Então, não cabe à empresa fazer terapia, não cabe à empresa disponibilizar remédio, nada disso. Mas cabe à empresa conscientizar que esse problema é real, que esse problema existe, que isso é de fato um problema e que as pessoas devem buscar, tanto pela organização como fora, soluções para esse problema e compartilhar, saber que é um problema compartilhado. Porque muitas vezes as pessoas por trabalharem sozinhas, em casa, etc., e até pela própria questão da saúde mental, acabam guardando os problemas para si mesmos e isso pode prejudicar a solução, né? Saber que tem pessoas compartilhando dos mesmos problemas é muitas vezes reconfortante. Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo diz respeito a ações que já foram testadas, já foram comprovadamente mostradas como eficazes e que têm alguma dificuldade de serem implementadas em escala. A primeira delas é a redução da jornada de trabalho. Pois é, a gente tem a experiência dos 4 dias, da semana de 4 dias, que foi muito bem sucedida. E experiências também diversas de empresas que reduziram a carga horária de uma forma mais consciente, principalmente na Europa. Os Estados Unidos não têm essa cultura, mas na Europa a gente tem uma cultura de respeito a uma carga horária mais reduzida. Eu tô falando de reduzir, tô falando de 8 horas, tá? Não tô falando nada muito menor do que isso. E eventualmente pode funcionar menor do que isso, mas aí eu já não tenho dados para poder corroborar. Agora, menor do que de 8 horas, né? Respeitados, a gente tem uma série de grandes empresas que atuam em vários segmentos, empresas europeias que atuam no mundo inteiro e que em boa parte do mundo esse horário também é respeitado e que funciona. Então, essa é a primeira. A segunda é a flexibilidade. Então, além da redução da carga horária, ou caso não seja possível a redução da carga horária, a implementação de uma flexibilidade de trabalho. Qual que é o objetivo dessas duas ações? É justamente dar espaço para que a pessoa possa desenvolver competências e atividades e trabalhar pontos que vão ajudar na saúde mental. E para isso precisa de tempo. Se você está numa escala 6 por 1, você não vai ter tempo de trabalhar sua saúde mental. Se você trabalha todos os dias, você não vai, todos os dias, 7 dias por semana, você não vai ter tempo. Se você trabalha em escala de plantão e faz uma porrada de plantão, você não vai ter tempo. Então, o tempo, ele vai ser importante. Se você não dispõe desse tempo, pelo menos de forma mais abrangente no trabalho, que disponha de flexibilidade para que isso possa ser feito no horário da manhã, aí no outro dia pode ser feito no horário da tarde, e perto do horário do almoço, e assim por diante. Porque aí a gente tem ações do escopo individual que podem ajudar aqui, e eu ia contar com o Gui para me lembrar dessas pequenas ações que a gente pode fazer tendo tempo para elas. Boa, Habib. Então, como você comentou, né, acho que é importante a gente separar em dois campos o que que a gente pode fazer para criar uma situação mais sustentável, mais prazerosa, né, uma vida mais leve, talvez. Que de um lado a gente tem empresa que pode trabalhar carga horária, que pode trabalhar flexibilidade de horário, que pode fomentar a segurança psicológica, né, que pode se preocupar, talvez, de maneira mais genuína com as pessoas que trabalham naquela instituição, né? Que pode se preocupar talvez com a remuneração dessas pessoas para que ela seja suficiente. Porque tem várias práticas que eu vou comentar aqui
que são interessantes, mas que a gente precisa de tempo e recurso para poder investir nelas, né? Então, recentemente eu estava conversando com a pessoa que limpa aqui o condomínio, a área comum. E ela faz uma escala de 6 por 1. E aí no sétimo dia ela faz bico. Ela- Então ela trabalha 7 dias da semana. Não tem como eu falar de saúde mental, eu falar de, né, atividades que vão promover o bem-estar com esse tipo de jornada, né? Não, é incabível, né? E essa jornada existe porque existe uma necessidade financeira e porque também, enfim, é como o negócio é ali, né? Mas ele, então é difícil a gente conversar em algumas situações. A gente precisa mudar estruturalmente para isso poder atingir mais pessoas, né? Agora, do ponto de vista individual, tendo no mínimo o recurso tempo, né, e tendo um pouquinho de recurso financeiro também, tem algumas coisas que são bastante interessantes para a gente olhar para a saúde mental, sem dúvida alguma, né? A terapia, né, consultar com um psicólogo de maneira recorrente, uma psicóloga de maneira recorrente, é algo muito valioso para a gente conseguir se entender melhor, né? Fazer meditação ou mesmo tomar tempo para pensar. Mas a meditação e a psicologia são muito interessantes. Até fazer um diário pode ser um negócio legal se você está numa situação assim, mais tensa, né, para você ir conversando consigo mesmo. O exercício físico, a gente já falou aqui várias vezes sobre a importância de exercício físico. Ele libera endorfinas, ele te ajuda com o estresse, né? O yoga é um tipo de exercício que é bem interessante também de colocar na rotina, fazer alongamentos, né? Fazer pela manhã, por exemplo, para você já começar o seu dia melhor, né? A rotina da manhã é um negócio interessante, colocar um pouquinho de meditação, de yoga. E se você tem tempo, eventualmente se envolver também com a sua comunidade, se envolver fazendo algo que te faça bem, seja uma prática religiosa, seja uma prática, né, de caridade, enfim, acho que tem alguns elementos aqui que vão além, mas acho que esses são os pontos mais fundamentais, né? Uma vez que a gente tenha tempo, que a gente não esteja trabalhando 6 por 1 ou 12 por 36 e fazendo bico no meio, algum negócio meio doido, a gente conseguir inserir meditação, exercício físico, yoga, terapia, são coisas interessantes, né? E aí, aproveitando, né, fazendo um parênteses, a gente falou aqui muito sobre essa situação de saúde mental e de raiva, de tristeza, de estresse. Se em algum momento isso estiver demais, né, tiver exacerbado, estiver impactando a sua vida, não deixa chegar num momento que isso saia de controle, né? E vá logo conversar com profissionais, né? Converse com com as pessoas que estão à volta, né? Como esposa, colegas, pessoas em quem você confia, familiares. Procure um psicólogo, eventualmente procure um psiquiatra, né? Porque a gente falou aqui de tá todo mundo com raiva, tá todo mundo estressado, tá todo mundo triste. Isso é a média, né? Tem o cara que tá um pouco mais à ponta ali da média que talvez esteja numa situação que precisa de ajuda e peçam ajuda, né? Porque isso é extremamente relevante, são momentos que vão passar, né? Como tudo passa, né? Daqui a um tempo, nenhum de nós estará mais aqui nesse planeta, né? Então, tudo vai passar, então a gente precisa de ajuda para enfrentar esses pequenos momentos de tensão. Muito bom o recado. Então, pessoal, ajuda, né? Buscar ajuda sempre que necessário, né? Tem alguns meios pelos quais a gente pode fazer isso. Tem, para quem não tem recurso, eventualmente tem consultas que são feitas para pessoas sem recursos. Enfim, tem algumas formas de buscar ajuda. Acho que é um tema bem relevante. Mas tem tanto a atribuição corporativa como a individual aqui para a gente trabalhar. Bom, a gente queria ressaltar esse ponto aqui, então a gente chega ao fim do nosso episódio dessa semana. Gui, muito obrigado pela participação novamente. Bom, Habib, queria agradecer pelo convite aqui, é sempre um prazer bater um papo aqui contigo, seja o comentar as notícias, seja o papo que a gente bate antes, que é muito bom. Queria aproveitar e fazer um jabá aqui também, aproveitar e convidar os ouvintes, né? Assim, primeiro, agradecer pela paciência, pela
preferência de ouvirem o episódio de hoje, mas convidar os ouvintes para entrarem no site da Elevate, que é a empresa com a qual eu estou empreendendo, né? elevatte.me. Lá vocês conseguem fazer uma avaliação gratuita do seu currículo. Caso vocês tenham interesse em aproveitar a nossa precificação promocional do mês de outubro, vocês conseguem, por menos de R$ 40, ter acesso à análise e revisão completa do currículo para deixar ele redondo. Se candidatar a vaga, para você poder, né, se candidatar a vagas internas aí na sua empresa, ou quem sabe buscar oportunidades com novos ares, se a sua empresa não for a das mais preocupadas com saúde mental que estão por aí, né? Pode ser legal ter o currículo bem atualizado. E caso você, né, faça parte do RH ou perceba que o seu RH está preocupado com isso, também vale a pena ele entrar lá, entrar em contato com a gente para a gente pensar em algo interessante ali para o benefício dos colaboradores. E com isso encerro, Habib, minha participação aqui nesse primeiro BTC Journal de outubro. O ano tá acabando, hein, cara? Passou voando esse ano. Pois é, tive a mesma impressão. Obrigado. E você que está ouvindo aí, dá uma olhada no site da Elevate, que a empresa aí do Gui já levou algumas premiações nos eventos de startups ali na região dele, na região sul, em Santa Catarina. E queria agradecer você que nos acompanha até agora e temos um encontro marcado para a próxima semana em mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.